Quem é a mulher, a criança e o dragão mencionados em Apocalipse 12? Essas figuras, envoltas em um véu de mistério, são centrais em uma das visões mais enigmáticas que João compartilhou. O livro de Apocalipse, conhecido por seus símbolos profundos e suas revelações assombrosas, nos convida a explorar a verdade por trás desses personagens celestiais. A mulher, a criança e o dragão são mais do que simples metáforas. Eles são peças-chave para entender os eventos que moldarão o destino do mundo. Apocalipse capítulo 12 é um dos capítulos mais intrigantes e simbólicos do Novo Testamento. Ele nos revela uma batalha espiritual que ocorre simultaneamente no céu e na terra. O capítulo apresenta três figuras centrais: a mulher, a criança e o dragão. Esses personagens estão no coração de uma luta cósmica entre o bem e o mal, simbolizando a perseguição de Satanás contra o povo de Deus e o plano redentor de Cristo. O livro de Apocalipse, conhecido por suas visões proféticas, usa esses símbolos para mostrar o desenrolar de eventos espirituais que têm impacto direto na vida humana. A mulher, a criança e o dragão, em Apocalipse capítulo 12, não são personagens que devem ser interpretados literalmente. O propósito desses símbolos é transmitir verdades espirituais profundas que se desdobram ao longo da história da redenção. A mulher, por exemplo, é vestida com o sol e possui a lua sob seus pés, uma visão que sugere algo maior do que a realidade física. A criança que ela dá à luz está destinada a reger as nações, enquanto o dragão tenta destruí-la. Nesse sentido, esses símbolos servem como uma metáfora poderosa da batalha entre o reino de Deus e as forças malignas. É importante notar que essa batalha não é recente. Desde o início dos tempos, o mal tem tentado se opor aos planos de Deus. O dragão, representando Satanás, busca impedir a concretização dos planos divinos. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Satanás é descrito como o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Este capítulo nos leva a refletir sobre o quanto essa luta espiritual influencia a vida dos crentes. Quem é a mulher, a criança e o dragão em Apocalipse capítulo 12 é uma pergunta que nos conduz a uma compreensão mais profunda da salvação e da luta eterna entre o bem e o mal. Ao longo deste capítulo, vemos que a batalha não se limita ao reino celestial, mas também se manifesta na terra. Isso nos lembra das palavras de Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 12, quando ele fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e os poderes das trevas. A narrativa de Apocalipse, capítulo 12, nos coloca frente a frente com essa realidade espiritual, nos convidando a enxergar além do visível e a entender o conflito maior que permeia o cosmos. A visão da mulher em Apocalipse, capítulo 12, é uma das mais marcantes do livro. Ela é descrita como estando vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa imagem majestosa não é meramente estética, mas carrega um profundo significado espiritual. A mulher simboliza Israel, o povo escolhido por Deus, que ao longo da história foi o veículo para trazer o Salvador ao mundo. Assim como o sol, que brilha intensamente, Israel foi chamado para ser uma luz entre as nações. Essa interpretação da mulher como Israel encontra respaldo em Gênesis, capítulo 37, versículo 9, onde José tem um sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. No sonho, o sol representa seu pai, Jacó, a lua simboliza sua mãe, Raquel, e as 11 estrelas, seus irmãos, que juntos formam as 12 tribos de Israel. Portanto, a mulher em Apocalipse capítulo 12 representa a nação de Israel, que seria a responsável por trazer o Messias, Jesus Cristo, ao mundo. Além de Israel, a mulher pode ser vista também como uma representação da comunidade de crentes, aqueles que seguem a Deus e guardam o testemunho de Jesus.
A metáfora de uma mulher como símbolo de um povo fiel a Deus aparece em outras partes da Bíblia, como em Isaías capítulo 54, versículo 5, onde Jerusalém é descrita como a esposa de Deus. Em Apocalipse, essa imagem transcende a ideia de uma nação física e se expande para incluir todos aqueles que fazem parte da aliança com Deus, tanto judeus quanto gentios. O papel central dessa mulher na história da redenção é destacado pela batalha que se desenrola em torno dela. A mulher está prestes a dar à luz e o dragão se posiciona para devorar o seu filho. Essa cena simboliza a constante perseguição de Satanás contra o povo de Deus ao longo da história. Mas assim como Israel foi preservado por Deus e cumpriu seu propósito de trazer o Salvador ao mundo, a visão em Apocalipse capítulo 12 nos lembra que Deus sempre protegerá o seu povo, mesmo em meio às maiores adversidades. Em Apocalipse capítulo 12, a mulher dá à luz um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro. Esta criança é claramente identificada como Jesus Cristo, o Messias prometido. O uso da expressão vara de ferro é uma referência direta ao Salmo capítulo 2, versículo 9, onde se profetiza que o Messias governará as nações com autoridade absoluta, quebrando a resistência daqueles que se opõem ao seu governo. A criança mencionada é, portanto, o cumprimento da promessa divina de que o reino de Deus prevaleceria sobre todos os reinos terrenos. A narrativa de Apocalipse capítulo 12 reflete também os eventos que cercaram o nascimento de Jesus. Satanás, simbolizado pelo dragão, tenta destruir a criança assim que ela nasce. Isso ecoa a perseguição que Jesus sofreu desde o início de sua vida terrena, começando com a ordem de Herodes para matar todos os meninos com menos de 2 anos, conforme descrito em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 18. Desde o início, o inimigo tentou frustrar o plano de Deus, mas o filho foi protegido e levado para cumprir sua missão. A visão do arrebatamento da criança para junto de Deus e do seu trono, mencionada em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, simboliza a ascensão de Jesus ao céu após sua ressurreição. Depois de cumprir sua obra redentora na terra, Jesus foi elevado à direita de Deus, onde agora reina sobre todas as coisas. Esse evento é crucial na teologia cristã, pois marca a vitória definitiva de Cristo sobre o pecado e a morte, confirmando que ele reinará eternamente sobre as nações. É importante destacar que, embora o dragão tentasse destruir a criança, ele não teve sucesso. Isso nos lembra que, por mais que as forças do mal tentem frustrar os planos de Deus, o propósito divino sempre prevalecerá. A vitória de Cristo está garantida e ele reinará com justiça e poder. A criança que há de reger as nações é um lembrete de que Jesus já triunfou e que o seu reinado será estabelecido sobre toda a criação, cumprindo a promessa de redenção que foi dada desde o princípio. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 3, o dragão vermelho é descrito como uma figura imponente e aterrorizante, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Essa visão do dragão simboliza Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Ao longo das Escrituras, Satanás é representado como aquele que busca enganar, destruir e frustrar o plano divino de redenção. No versículo 9 desse mesmo capítulo, o dragão é identificado explicitamente como a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Esta imagem remonta à primeira aparição de Satanás na Bíblia, no Jardim do Éden, onde ele enganou Adão e Eva. As 7 cabeças e 10 chifres do dragão são símbolos de poder e autoridade. As cabeças representam reinos e governantes que se opõem a Deus, enquanto os chifres simbolizam o poder militar e político que Satanás manipula para realizar seus propósitos malignos. O fato de o dragão ter 7 diademas em suas cabeças indica uma falsa reivindicação de realeza e soberania.
Satanás sempre tentou usurpar a autoridade de Deus, tentando estabelecer seu próprio reinado de caos e destruição. O papel de Satanás como adversário de Deus e inimigo da humanidade é evidente desde a queda do homem. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus profetiza que a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas que, eventualmente, a semente esmagaria a cabeça da serpente. Este versículo é conhecido como o proto-evangelho, a primeira promessa da vitória de Cristo sobre Satanás. Ao longo da história, o dragão ou Satanás tentou impedir a concretização desse plano de redenção, seja tentando destruir a linhagem de onde viria o Messias, seja perseguindo diretamente Jesus e seus seguidores. Em Apocalipse capítulo 12, o dragão se posiciona diante da mulher, pronto para devorar a criança que ela estava prestes a dar à luz. Esta cena simboliza a tentativa de Satanás de impedir o nascimento e a missão de Jesus. No entanto, assim como em todas as suas tentativas anteriores, o dragão falha. Jesus nasce, cumpre seu propósito e é arrebatado para junto de Deus. O dragão vermelho, por mais poderoso e ameaçador que pareça, está destinado à derrota. Ele representa a personificação do mal, mas sua queda está garantida pelo poder redentor de Cristo. A batalha espiritual entre o dragão e Deus, retratada em Apocalipse capítulo 12, é uma metáfora poderosa da luta contínua entre o bem e o mal. Desde o início, Satanás tenta frustrar os planos de Deus para a humanidade. Ele age como o grande adversário, buscando maneiras de destruir o propósito divino. A perseguição do dragão à mulher e à criança simboliza essa resistência. A mulher, que representa Israel e o povo de Deus, está prestes a dar à luz o Salvador, e o dragão, simbolizando Satanás, está pronto para destruir o filho. Essa perseguição é um reflexo da contínua tentativa de Satanás de impedir a obra redentora de Cristo. Quando olhamos para a história bíblica, percebemos que, desde o nascimento de Jesus, Satanás fez várias tentativas de destruí-lo. Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 18, nos fala da ordem de Herodes para matar todos os meninos em Belém, um claro exemplo da intenção do inimigo de impedir o plano de Deus. No entanto, em todas essas tentativas, Deus protegeu seu filho, garantindo que o plano redentor seguisse seu curso. O clímax dessa batalha espiritual foi a cruz. Satanás, acreditando que poderia derrotar Jesus, instigou os eventos que levaram à crucificação. Mas, ironicamente, foi nesse momento que o plano de Deus triunfou. A morte e a ressurreição de Cristo foram a derrota definitiva de Satanás. Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos diz que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Assim, a vitória de Cristo sobre Satanás foi selada, e o dragão não pôde frustrar o propósito divino. No entanto, mesmo após essa derrota, a batalha espiritual continua. Apocalipse capítulo 12 nos mostra que, embora Satanás tenha sido vencido espiritualmente, ele ainda tenta fazer guerra contra o povo de Deus na terra. Essa batalha cósmica entre o bem e o mal reflete a luta interna e externa que os crentes enfrentam diariamente. Embora o resultado final já tenha sido decidido, a resistência do dragão continua até o dia em que Cristo voltar para consumar definitivamente sua vitória sobre todas as forças do mal. Apocalipse capítulo 12 nos apresenta uma das cenas mais dramáticas do livro. Uma batalha no céu entre o arcanjo Miguel e suas hostes angélicas contra o dragão e seus anjos. Essa guerra cósmica, descrita nos versículos 7 a 9, marca um ponto decisivo na história espiritual do universo. O conflito entre Miguel e o dragão é um reflexo da eterna luta entre as forças do bem, lideradas por Deus, e as forças do mal, comandadas por Satanás. Miguel, que também é mencionado no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, é visto como o defensor do povo de Deus, lutando em nome dos fiéis.
O resultado dessa batalha é a expulsão de Satanás e seus anjos do céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 8, nos diz que não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Essa expulsão simboliza a derrota espiritual de Satanás, que antes disso ainda tinha acesso ao céu para acusar os crentes diante de Deus, como vemos em Jó, capítulo 1, versículo 6. A queda de Satanás dos céus marca uma virada na guerra espiritual, pois ele agora é confinado à terra, onde redobra seus esforços para destruir o povo de Deus. Essa batalha celestial também nos mostra que, embora o dragão seja uma figura poderosa, ele não pode prevalecer contra o poder de Deus. Miguel e seus anjos, fortalecidos pela autoridade divina, derrotam Satanás e seus seguidores, lembrando-nos de que a vitória pertence ao Senhor. Esse evento é um prelúdio para a derrota final de Satanás, que será completamente vencido e lançado no lago de fogo, como descrito mais adiante em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A guerra no céu, embora tenha um impacto celestial, também reflete a realidade espiritual que ocorre na terra. Após ser expulso, Satanás intensifica seus ataques contra os crentes, sabendo que seu tempo é curto. Essa batalha cósmica nos ensina que, embora Satanás ainda tenha poder na terra, sua derrota final já foi decretada, e os crentes podem confiar na proteção de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nos lembra que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A guerra no céu foi vencida, e a vitória está garantida para todos os que estão em Cristo. Após ser expulso do céu, o dragão, simbolizando Satanás, volta sua fúria contra os seguidores de Cristo na terra. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, lemos que o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência. Esse restante representa os crentes que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa passagem nos mostra que, após sua derrota espiritual no céu, Satanás redobra seus esforços para atacar aqueles que seguem a Cristo, intensificando a perseguição e os desafios enfrentados pelos crentes. A guerra espiritual que Satanás trava contra os seguidores de Cristo reflete a luta constante que os crentes experimentam no mundo. Jesus já havia alertado seus discípulos sobre a perseguição que viria. Em João capítulo 15, versículo 20, ele disse: "Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós." A ira de Satanás contra os seguidores de Cristo não é apenas física, mas também espiritual, manifestando-se em tentações, enganos e divisões dentro da igreja. No entanto, essa batalha é apenas uma continuação do conflito que já foi vencido por Cristo em sua morte e ressurreição. Os crentes, entretanto, não estão desamparados nessa luta. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, vemos que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa vitória é garantida não pela força humana, mas pelo sacrifício de Cristo, que derrotou Satanás na cruz. Os seguidores de Cristo são chamados a perseverar, mantendo sua fé e testemunho, mesmo diante das adversidades. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 11, nos exorta a revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do diabo. A ira do dragão contra os crentes é uma lembrança de que a batalha espiritual é real, mas também uma garantia de que a vitória já foi conquistada. Embora Satanás continue a perseguir e tentar os seguidores de Cristo, ele está lutando uma batalha perdida. A fé, o testemunho e a perseverança dos crentes, sustentados pelo sangue do Cordeiro, são as armas que garantem sua vitória final. Mesmo em meio à perseguição, os crentes podem se manter firmes, sabendo que sua vitória está segura em Cristo. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, a mulher, que representa Israel e o povo de Deus, foge para o deserto, onde é protegida por Deus durante 1260 dias.
Esse período, que equivale a 3 anos e meio, simboliza um tempo de tribulação, mas também de proteção e provisão divina. O deserto, que muitas vezes é visto como um lugar de provação e escassez, neste caso, é transformado em um refúgio onde a mulher é sustentada por Deus. Esta cena nos lembra que, mesmo em meio às maiores adversidades, Deus cuida e protege seu povo. A imagem da mulher sendo protegida no deserto ecoa a história de Israel no Antigo Testamento, especialmente durante o êxodo do Egito. Em Êxodo capítulo 19, versículo 4, Deus diz a Israel: "Eu vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim." Da mesma forma, a mulher em Apocalipse é levada para um lugar preparado por Deus, simbolizando que, mesmo nos momentos mais difíceis, a mão de Deus está presente para proteger e guiar. Essa proteção divina nos lembra que, mesmo quando o mundo parece estar em caos, o povo de Deus nunca é abandonado. Essa passagem também nos aponta para a realidade espiritual de que a proteção de Deus nem sempre significa a ausência de dificuldades, mas sim a certeza de que, no meio da tribulação, Ele está presente. A mulher, representando o povo de Deus, passa por um tempo de provação, mas é sustentada e guardada por Deus. A proteção no deserto também pode ser vista como um paralelo à jornada espiritual dos crentes, que, embora enfrentem dificuldades e perseguições, são constantemente sustentados pela graça divina. O deserto, que simboliza tanto provação quanto refúgio, é um lembrete de que Deus nunca abandona aqueles que são fiéis a Ele. Durante os 1260 dias de tribulação, a mulher é nutrida e preservada por Deus, demonstrando sua fidelidade inabalável. Essa imagem nos ensina que, mesmo quando o inimigo parece estar triunfando, a providência divina está sempre operando nos bastidores, protegendo e fortalecendo seu povo. Essa proteção também prepara o caminho para o desfecho da batalha espiritual que ainda está por vir. Em Apocalipse capítulo 12, a vitória de Cristo sobre Satanás já está garantida. Essa vitória é o tema central não apenas deste capítulo, mas de todo o livro de Apocalipse. Embora o dragão, que representa Satanás, tenha sido expulso do céu e continue a perseguir o povo de Deus na terra, o seu destino já foi selado. A obra redentora de Cristo, culminada na cruz, marcou a derrota definitiva de Satanás e sua destruição final acontecerá na segunda vinda de Cristo. Essa vitória é um lembrete de que, apesar das batalhas que os crentes enfrentam, o resultado final já foi decidido. A certeza da vitória final de Cristo sobre Satanás está confirmada em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que diz: "O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre." Este versículo é uma promessa da derrota final de Satanás e do fim de sua influência sobre o mundo. Embora ele ainda esteja ativo, suas ações são limitadas e ele não pode mudar o fato de que seu tempo está acabando. Essa vitória foi conquistada por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, lemos que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A morte e ressurreição de Cristo derrotaram o poder do pecado e da morte, e com isso, Satanás perdeu seu domínio sobre a humanidade. A vitória de Cristo é completa e assegura que, no final, o mal será destruído e o reino de Deus será plenamente estabelecido. Para os crentes, essa promessa da vitória final traz consolo e esperança. Embora Satanás ainda continue a tentar e perseguir o povo de Deus, sua derrota é certa. Os crentes podem viver com confiança, sabendo que estão do lado da vitória. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, afirma que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa passagem nos lembra que a vitória de Cristo também é a vitória dos fiéis, e que o poder do mal será finalmente destruído quando Cristo voltar para julgar o mundo. Apocalipse capítulo 12.
além de narrar a grande batalha espiritual, oferece uma importante reflexão sobre o papel dos crentes nesse cenário cósmico. Embora a vitória de Cristo sobre Satanás já tenha sido garantida, os crentes são chamados a perseverar e a manter o testemunho de Jesus até o fim. A guerra espiritual ainda acontece e os seguidores de Cristo estão no centro dessa luta. Eles são chamados a resistir às tentações e perseguições, confiando na proteção de Deus e no poder do sacrifício de Cristo. A batalha não é apenas externa, é também interna, uma luta diária pela fé. Os crentes têm um papel crucial nessa batalha e sua principal arma é o testemunho. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, afirma que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso significa que, embora a vitória sobre Satanás tenha sido assegurada pelo sacrifício de Jesus, os crentes participam dessa vitória ao proclamar sua fé e ao viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. O testemunho fiel é uma arma poderosa contra as forças do mal e cada crente é chamado a ser uma testemunha viva da verdade e do poder redentor de Jesus. Essa perseverança exige fé e coragem. Jesus alertou em Mateus capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso nos lembra que, embora a vitória final seja certa, a jornada até lá pode ser desafiadora. Ao final dessa jornada por Apocalipse capítulo 12, somos lembrados da profunda batalha espiritual que permeia tanto o céu quanto a terra. A mulher, a criança e o dragão nos revelam mais do que símbolos distantes. Eles nos mostram o drama cósmico em que todos estamos envolvidos. A mulher, representando o povo de Deus, a comunidade de crentes, e a criança, Jesus Cristo, o Salvador, são as peças centrais de uma história de redenção e esperança. O dragão Satanás ainda luta para destruir, mas a sua derrota já foi selada pelo sacrifício de Cristo. Essa narrativa nos ensina que, por mais intensas que sejam as batalhas que enfrentamos, a vitória final já foi assegurada. Cristo, o Rei que há de reger as nações com vara de ferro, triunfou sobre a morte e o pecado, e ele reina soberanamente. Mas essa vitória não nos isenta de participar da luta. Pelo contrário, somos chamados a perseverar, a guardar o testemunho de Jesus e a resistir ao inimigo até o fim. Somos parte desse grande plano divino e nossas vidas são reflexo de uma fé que desafia as forças do mal. Diante de tudo o que foi abordado, a grande questão é: como estamos vivendo em meio a essa batalha? Temos sido fiéis ao nosso chamado? Assim como a mulher foi protegida no deserto, Deus continua a nos sustentar, mesmo nas provações mais difíceis. A certeza da vitória de Cristo nos dá coragem para avançar, sabendo que no fim estaremos do lado da glória. Mas essa reflexão nos desafia a responder: estamos prontos para perseverar até o fim? Estamos dispostos a tomar nossa cruz e seguir o Cordeiro onde quer que ele vá? Hoje, se você deseja seguir o caminho do reino eterno de Deus, e se você experimentou a presença divina ao assistir este vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, ou até mesmo nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.